que não vai ser exatamente uma novidade integral, digamos assim, né? Esse Palmeiras dessa forma. E esse aí, diga lá, Felipe. Sinto que você quer falar, discorra. O time, pô. Tem uma coisa, gente, importante. O Bruno Henrique, agora são 3 horas e 5 minutos no horário de Brasília. O Bruno Henrique, a previsão, pelo menos, de retomada de audiência era às 3 da tarde. Então, tem 5 minutos. Se estiver sendo pontual, há 5 minutos. Desculpa. Eu vou ter que ajeitar esse relógio aqui no manual. 3 e 7. Então, tem 7 minutos que está rolando a retomada da audiência. Se o Bruno Henrique for punido, suspenso, né, hoje, o Flamengo não tem nem o Bruno Henrique, nem o Pedro para essa partida contra o Sport. Tem o Juninho, tem o Alacian, pode ir sem centroavante, enfim. Exatamente, o Pedro tá só treinando, né? Não joga ainda, tá? Bota ali só de novo para mim, para eu ver uma outra comparação também, que eu vou fazer do Palmeiras com o Juventude. Só volta ali para mim, é o Rafa que tem? Volta para mim no campinho ali, por favor. Na ilustração do provável Flamengo aí, com que o Felipe Luiz tem. Ó o Rossi ali, ó. Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e Saul, com De La Cruz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, se tiver à disposição também, né? E aí, como opções no banco, Matheus Cunha, Daniel Salles, Cleiton, Everton Araújo, muito acionado, né, pelo Felipe Luiz. Michael Cebolinha, ó o Wallace aí, e o Juninho, são os 2 centroavantes que o Felipe Luiz tem, além do Bruno Henrique, que não é centroavante, mas vem aparecendo como, certo? Também é um baita de um time, hein? Dá até pra fazer um clássico, né? O que você tem contra o que eu tenho. E vamos ver. Dá pra fazer um clássico e se esses 2 times disputarem o campeonato, vão brigar também. Os 2 times segundo e terceiro lugar. Acho que o Flamengo tá com mais banco. O Flamengo tem mais banco. Eu acho que o Flaco, ele chega, né? Mas mesmo assim, o Flamengo continua com melhores peças de reposição, sem dúvida. Vocês acham que a diferença maior tá no banco, então? É porque o Palmeiras tem muita base no banco, né? Não tô falando que é isso aí, concordo. Não tô falando, são talentos, mas é que tem poucos minutos. Isso, exatamente. Mas os elencos robustos que foram montados pra para esse momento do campeonato, né? Para esse momento de convocações, acho que pesa bastante também o grande número de estrangeiros do futebol brasileiro que são titulares em suas seleções, né? Seleção uruguaia, a gente viu a seleção uruguaia, a base da seleção uruguaia é Palmeiras e Flamengo. São 6 jogadores, 6 ou 7, se não me engano, 6 jogadores. Mas elenca para esses minutos aí. E esses jogadores, tanto de Flamengo e tanto de Palmeiras, que vão atuar nesse final de semana, eles brigam para ser titulares nos outros 18, 17 clubes do Campeonato Brasileiro. São elencos bem robustos. O Bruno Andrade fala sobre Pedro, artilheiro do Flamengo, artilheiro do Brasil. Vai jogar a final da Libertadores? Estará à disposição de Felipe Luiz e em que condição? Conta pra gente os bastidores. Vamos lá, é prematuro cravar o Pedro na final da Libertadores, mas não dá para ignorar o otimismo muito grande do Flamengo, do Pedro, das pessoas próximas ao Pedro, do Flamengo, comissão técnica, diretoria, eles têm percebido ali e entendido um avanço significativo, passo a passo. Lembrando que a gente tem trazido aqui de forma quase que exclusiva, de forma cronológica, a recuperação do Pedro, o estágio, primeiro academia, depois campo sem bola, agora campo com bola. Essa semana ele começou então esse processo de transição do treino sem bola para o treino com bola, mas sem muito ainda encontrões com companheiros. Ele volta a treinar com um grupo ainda limitado. O Pedro Ivo também nessa semana trouxe para a gente o complemento de que ele trocou a proteção, ele tinha uma proteção muito grande no antebraço direito e por isso ele não treinava com o grupo, só no ginásio, na academia. Ele encurtou o tamanho da proteção, o que favoreceu a volta dele então aos treinos com bola, treinos com os companheiros. Só que um ponto importante aqui, que é o próximo passo, vale dizer que ele continua sentindo cada vez menos dores, há muito otimismo. Essa proteção, e se eu não me engano o Flamengo ontem não só atualizou o boletim clínico e dizendo que está tudo dentro do programado, como depois também colocou para fora imagens do Pedro já com essa nova proteção. E o que me explicaram de ontem para hoje é que essa proteção, ok, encurtada, mas ainda não é a proteção que possivelmente ele use na final da Libertadores ou quando voltar a ficar à disposição do Felipe Luiz. Essa proteção é somente para treinar, porque ela não está dentro ali dos trâmites ou do tamanho e da parte regular para poder entrar em campo de acordo com a FIFA, de acordo com a CBF. Então a ideia é
treina com essa proteção menor no antebraço nos próximos dias, continua o processo de recuperação, pensando na final da Libertadores, e há um otimismo muito grande, mas quando for jogar, quando for para entrar em campo para valer, a proteção vai ser diferente, vai ser uma proteção mais moderna e com certeza inferior e menor para poder ter toda essa facilidade e abertura para deixar que entre em campo com essa proteção. São momentos assim que a gente vai acabar tendo um passo a passo, um minuto a minuto dessa recuperação do Pedro. Acho que esses dois jogadores que Palmeiras, tanto Palmeiras quanto o Flamengo vão recuperar, obviamente que o Pedro é uma situação que você é mais palpável, que você pode usar, que você tem a expectativa de usar. Já o Everton é mais para compor ali o banco e você tem já a segurança do Carlos Miguel. Mas vai ser bem nessa coisa da pegada do minuto a minuto, né? Do passo a passo, né? Não, eu acho que assim, se tem uma questão de importância, o Pedro na final é muito mais importante assim que podemos dizer o Everton. Até porque o Carlos Miguel vive um momento melhor e está em alta. E o Flamengo muito se passa dos gols pelo Pedro. Então, se ele é ausência, tem um problema aí, né, André? Vem cá, vamos aqui comigo, vem cá. E não me surpreenderei... Para quem não sabe, R$100 mil de multa. E não me... Nenhum jogo de penalização. E não me surpreenderei se houver alguma pena rigorosa de 5 ou mais jogos, como pode acontecer, para o centroavante do Palmeiras. Agora então, que não vai ter mesmo. Do STJD, eu falo para vocês, eu não me surpreendo com nada. Com nada. Porque eu já vi coisas das mais absurdas no STJD. Eu já vi coisas que vocês nem imaginam do STJD. Então, do STJD eu não espero nada. Rigorosamente nada. Acho que chegou o momento dos políticos brasileiros criarem uma PL para poder reformar tudo isso. Tem que ter uma reforma. Tem que ter reforma na arbitragem com a profissionalização do árbitro e nós temos que ter tribunal de penas. Chega desses tribunais que nós temos, que a gente vê esses acontecimentos aí. Tetra, muito boa noite, sempre ótimo estar contigo sobre essa decisão do STJD. Praticamente uma absolvição, né? Porque para o que interessa para o torcedor rubro-negro, foi uma absolvição, porque o Bruno Henrique está livre para jogar até o final do ano, em 2026, enfim, está liberto. Eu quero saber de você se no tema interferência externa de jogo, manipulação externa de jogo, se o que aconteceu hoje pode abrir um precedente perigoso. Acho que sim, né? Porque no primeiro julgamento, o Bruno Henrique, se não me engano, foi condenado a 12 jogos, né? Sim. Foram 12 jogos. E aí o efeito suspensivo proporcionou, a lei permite isso, né? A gente já viu várias vezes jogadores que são suspensos, entra depois de, acho que são 2 jogos, 3 jogos, né? Já cabe o efeito suspensivo. Não concordo muito com isso. Se foi punido, foi punido. Aí tem efeito suspensivo, as brechas que a lei dá. Eu não concordo muito com isso. Mas assim, o que me chama a atenção, eu não sou a pessoa mais capacitada, porque eu confesso que é tão chato esses assuntos, sabe? Essas guerras, essas politicagens, que eu nem me aprofundei para ler tudo que foi falado pelos juízes que julgaram, por que de 12 jogos, que no primeiro julgamento é dado a ele 12 jogos, mas aí vai para um efeito suspensivo para marcar um novo julgamento, para a defesa se preparar para ter argumento para diminuir isso, e aí vai para uma absolvição. Então, assim, isso pode sim gerar no futuro, né, tema para que advogados, olha, mas teve já esse caso aqui, ó. Foi assim, foi assado. Tem casos diferentes de outros de julgamento, por que foi punido ou não. Mas o que me chamou a atenção é que se numa primeira você tomar 12 jogos, aí foram os mesmos que julgaram na primeira vez, são os mesmos que julgaram agora. Não, agora é o Tribunal Pleno. É isso? Agora é o Tribunal Pleno. Antes foi uma Câmara, agora é o Tribunal Pleno.
Aí são todos os juízes que votam. Ele foi punido por 12 jogos por quem? Numa Câmara. Uma Câmara que fez uma análise. Foi pelo STJD? É, no STJD, mas é uma Câmara. Agora foi punido pelo Tribunal Pleno, não por uma Câmara, pelo Pleno. Todos os juízes votaram. Então, assim, é difícil. Assim, eu estou saindo da área de qual é o time, qual é o clube, qual é o jogador. Eu, particularmente, volto a dizer, não tenho a capacidade de dar uma opinião se foi certo ou não. O que só me chama a atenção é que se você toma 12 jogos, tem um próximo julgamento, por quem quer que seja, você vai para uma absolvição de jogos, né? Porque tem a multa financeira. Chamou a atenção, isso pode ser ruim para o futuro, mas volto a dizer, tá chato essa guerra Flamengo e Palmeiras que saiu de dentro do campo e foi para fora do campo. Agora estão postando fotos do cara que estava no julgamento, de um dos juízes, com a blusa do Flamengo, do Maracanã. Aí já começa a ter aquela... É isso que eu estou te falando. Para o futuro, começa a ter aquela coisa de desconfiar. Pô, quem julgou? Ó, o cara tá postando com camisa do Flamengo no Maracanã. Tá vendo? Ele deu voto por absolvição porque ele é torcedor do Flamengo. Cria-se, né, todo tipo de possibilidade para que as pessoas fiquem desconfiadas. Assim, a punição diminuiu severamente, né, de 12 para nenhum jogo. É difícil, né? Assim, olhando... Eu acho que não foi correto, né? De 12 não ter nenhum jogo de punição. Mas não tem uma prova concreta de que o Bruno Henrique tomou esse cartão para favorecer. Aí, assim, eu conheço o Bruno Henrique, conheço o empresário dele, gosto deles, são pessoas seríssimas. Eu conheço o Bruno Henrique, é um garoto bom. Então, eu primeiro fui por aquela coisa assim, acreditar no cara que eu conheço, que é um cara correto, um cara bom. Mas todos os argumentos que foram dados, tudo aquilo que foi saindo na mídia, a gente vê muito o que está na mídia ali, lê aquilo que está na mídia. As conversas dele com a família, você começa a ficar assim, você não sabe o que está certo ou não. Então, por mais que eu goste do Bruno Henrique e quero acreditar nele, o que eu estou mais assim... perplexo é com um primeiro julgamento que é de uma forma e o segundo muda radicalmente, é de uma hora para outra, um para outro muda tudo, né? Eu acredito no Bruno Henrique, nele falando que ele não usou isso para manipular, então assim, se esse novo tribunal decidiu dessa forma, eu prefiro esperar ver todos os laudos, tudo que está acontecendo para opinar mais correto. De antemão, achei estranho, não achei legal. De 12 não ter nenhum tipo de jogo de punição. Virou, o Equipe F chegou. Já estamos bem, viu? Como diz o Zinho, impiedosos, o malvadão do Ibope, chegou com tudo. Zé Elias, não custa nada quem trabalha no STJD, dá uma olhadinha no histórico das redes sociais, né? Dá uma apagadinha nas fotos, né? Boa noite. Ai. Assim, felizmente e infelizmente, né? As redes sociais, elas te dão tantas coisas, elas te proporcionam tantas coisas boas, coisas ruins e muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? De coisas que foram postadas aí na internet. Puxou a capivara? Encontra, né? A gente acaba recebendo, né, Pascoal, aqui. Também acabei de receber algumas fotos aqui, inclusive uma que estava na final da Libertadores. Da Libertadores, da arquibancada. Então, assim... Uma turma grande. É lamentável isso. Mas, assim, eu falei há uns 2 meses atrás, Pascoal, falei assim, daqui a pouco vai entrar um jogador que não esteve presente no ano inteiro e vai querer aparecer. Que era o STJD. Apareceu. Falei 2 dias atrás aqui, quando o Pascoal falou assim, suspensão. Eu falei, Pascoal, vai dar nada. Falei pro Pascoal aqui, se acredita, vai dar nada. Infelizmente, isso vem lá desde o passado e não vai mudar.
Não vai mudar. Enquanto nós não tivermos uma justiça que não enxerga cores de camisa, pressão, lado político, uma justiça que realmente, de fato, é aquele símbolo da justiça, que a justiça é cega, né? Que todo mundo sabe o que eu estou falando, vai para as penas. Enquadrado no artigo tal, computador lá, inteligência, né? Põe lá. O que o Pascoal disse. Acabou, pronto, acabou. Ah, mas não tem A, não tem B, não tem... Aconteceu no domingo, na segunda tem o julgamento, na segunda mesmo o atleta já sabe, o time já consegue fazer isso. Seria uma boa para o presidente. Agora eu não sei, né? Em termos de legislação, eu não sei como é que funciona em termos de código penal, mas TJD com o futebol, com o esporte. Eu não sei como funciona isso aqui no Brasil, mas é lamentável a conduta. E não é só agora, né? Eu estou falando já... Nação, esse caso do Bruno Henrique vai dar pano para manga, hein? A imprensa pode estar doida, está desesperada por causa do julgamento, que foi só R$100 mil, foi a multa do Bruno Henrique. Vai dar pano para manga. Também preparação do Pedro para ele voltar para a final da Libertadores vai ser essencial para ele disputar o time do Flamengo conseguir o título da Libertadores, tetra, né? E também a escalação do Flamengo para o jogo de sábado contra o Sport. O jogo é essencial para a vitória, para a gente continuar brigando ali cabeça a cabeça, ponta a ponta com o Palmeiras. Na minha opinião, seria muito bom se ele fosse ali com três atacantes, mas somos como o Arrascaeta, acho que ele não vai conseguir jogar o Arrascaeta. Mas quando tiver o Arrascaeta e o Pedro estiver fora, jogar como um falso 9, né? Os dois pontas e o Arrascaeta não precisa entrar dentro da área, mas ficar ali na pequena área, ali na meia-lua, naquela parte ali, porque como jogava o Barcelona, entendeu? Quando tinha o Messi, os dois pontas e o Messi ali. Não corria, ficava fixo e chegou pra caramba. O Arrascaeta tá assim, metendo muitos gols, né? Se entrar na área, bota os dois pontos e faz o meio de campo com Pulgar, Jorginho e Saúl. Ou Pulgar, Saúl e Dela Cruz. Eu acho que seria uma boa ideia para botar ali no time ali quando precisar ter mais meio de campo, um toque mais refinado, entendeu? Até o Pedro não voltar. O que vocês acham aí, Nação? Deixe nos comentários, compartilhe, comenta aí. Obrigado e tenham um bom dia.